Ô Carlota, meu amor, termine logo essa mala, a gente tem que partir pro Brasil logo. Já vou, peraí. Desse jeito Napoleão vai chegar e aí você já sabe, ó, todo mundo aqui vai morrer. Minha gente, a gente tá tendo que sair nas pressas daqui de Portugal. Na verdade foi uma coisa que a gente já sabia que uma hora ou outra ia acontecer, já combinamos tudo. Mas mesmo assim é hora da gente partir, tem que ser logo. Napoleão tá aí às portas de Portugal procurando a nossa família real para acabar com a nossa raça. Tudo por conta daquele negócio com a Inglaterra. Vamos embora, partir pro Brasil comigo, vem logo. Fala meu povo que tá comendo pão com ovo, aqui é o professor Jonas de novo e hoje eu vou falar para vocês sobre mais um povo daqueles que constituíram a nossa arte. Já passamos pelos africanos, pelos indígenas, esses dois você já conhece bem, mas é preciso entender a influência dos portugueses. Os portugueses, claro, são aqueles que vão mais influenciar a nossa Constituição. Por quê? Acontece no começo da colonização do Brasil um jogo de forças muito grande. Você sabe, o português se defronta com o indígena e é claro que um dos dois sairia vencedor nesse processo. E quem sai vencedor? Justamente o português. Aquele que tinha mais armas, mais desenvolvimento científico, aquele que já estava acostumado com um processo que eles chamavam de civilização. Então o português chega aqui e quando ele olha para o indígena, ele tem um olhar diferente do que o indígena tem para ele. Isso você já sabe. Porque o português olha com aquele olhar de conquistador. Cheguei nessa terra, apesar dessa terra já ter gente, ela não foi ocupada primeiro pelos outros reis. Foi ocupada pelo meu rei, o rei português. Então, por isso, essa terra pertence a esse rei. Então, olha, eles entram aqui no Brasil e aqui começam a se desenvolver. E, claro, muitos daqueles costumes trazidos da Europa vão vir também aqui para o Brasil. E é o que você vai começar a entender a partir dessas aulas. Quais são as influências dos portugueses na nossa formação cultural e artística. Primeiro momento, você já sabe, 1500, aquele encontro, você já viu. As caravelas chegando, os barcos vindo e de repente aquele choque de culturas. Esse daí a gente já debateu bastante. Só que o que acontece depois? Você já parou para pensar nisso? A gente sempre fala desse momento. As culturas se encontram, mas o que acontece daí em diante? Cabral chega, desembarca no Brasil, olha os indígenas, fica um pouquinho com eles e a partir daí? Cabral casa com a Índia, Cabral luta com os índios, o que é que acontece? Na verdade, Cabral só demorou aqui uns 8 dias. Depois, ó, pegou de novo seu barco, foi-se embora para as Índias e ali ele fez outras e outras viagens. Mas o que acontece nesse percurso seguinte? Muita treta, viu? Muitas brigas. Vão acontecer muitas coisas entre esses anos seguinte, os anos coloniais, e essas brigas vão acontecer com outros países, vai ter invasão aqui no Brasil de holandeses, de franceses, vai ter briga entre espanhóis e portugueses pelos territórios do Brasil, vão ter revoltas internas, vai ter muito tráfico de escravos, várias situações. Só que qual é o próximo ponto de destaque que nós vamos ter na história, aquele ponto impressionante mesmo depois de 1500? É justamente o ano que nós estamos estudando agora, o ano de 1808, quando uma família top das galáxias, uma família que tinha muito recurso, chega aqui no Brasil. Estou falando da família real. Mas para você entender essa influência que a arte portuguesa tem aqui no Brasil, você tem que perceber como é que essa arte chega até o nosso país. Como é que o nosso país recebe essa arte, como ele é influenciado por ela, através de que momento histórico. Nós vamos ter vários momentos. Em primeira instância, nós vamos ter justamente aquele momento de descobrimento, onde a arte gira muito em torno da questão religiosa, a religião é predominante aqui, o papel das pessoas é catequizar os índios, então eles têm que converter esses indígenas e tudo vai ser nesse ambiente, tudo vai ser nessa perspectiva, voltado para a religião justamente para mudar a mentalidade das pessoas. Só que um evento muito importante acontece lá no ano de 1808. A família real portuguesa vem até aqui no Brasil e esse evento muda praticamente a história do Brasil, sabe por quê? Essa vinda da família real trouxe muitas e muitas coisas, entre elas dinheiro, muitas riquezas,
trouxe pessoas influentes, mas também trouxe cultura e arte. E é esse o ponto específico que nós precisamos tratar. São esses os aspectos que são importantes para essa aula de arte. Mas você precisa compreender esse momento. Por que a família real veio para aqui para o Brasil? Qual a importância dela ter vindo? Porque em que circunstância que vão acontecer esses movimentos? Foi simplesmente uma ideia do cara dizer, vamos lá para o Brasil que lá está um clima legal, um clima maneiro, vamos lá curtir a praia e aproveitar o clima brasileiro. Não foi assim. A situação, a circunstância é outra. Imagine, agora a gente vai começar a focar nessa questão. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem ânsia por poder, por dominação. O nome desse cara era Napoleão Bonaparte. A partir da Revolução lá na França, a Revolução Francesa, esse homem vai tomar um destaque social lá na França e depois ele vai dizer, eu não quero ficar só com a França, não. Vamos expandir esse negócio aqui, nós franceses vamos dominar todo o continente e ele sai querendo dominar a bagaça toda. Para você entender mais ou menos como é que funciona esse processo. Aqui na minha casa tenho eu e mais 2 irmãos. Tenho um irmão mais novo e um irmão mais velho, beleza? E um dia a gente tá lá, brigando pelo controle da televisão. Cada um quer assistir uma coisa, eu e meu irmão mais novo brigando. Eu quero o jogo. E ele diz, eu quero o desenho. E cada um lá naquela tal, todo mundo brigando. E chama um e chama o outro. Pô, mãe, não sei o quê. Daqui a pouco, no meio desse processo, chega meu irmão mais velho e diz, nenhum e nem outro. O controle é meu e agora quem vai assistir sou eu. Acabou-se o papo, acabou-se a conversa, ninguém tinha mais o que argumentar, porque ele era o irmão mais velho e ele agora tinha a posse do controle. Napoleão Bonaparte quis dar uma de irmão mais velho lá na Europa e tomar o controle de todas as nações que existiam ali. Controlar de que forma? Militarmente. Ele invadia, tomava posse, tomava conta, mas também politicamente. Impunha as suas leis sobre os outros países e aos poucos ele foi tomando uma notoriedade muito grande, até que esse homem esbarra em um país que também é forte, um país que estava isolado do continente porque tinha ao seu redor um mar, tinha ao seu redor uma extensão de água que Napoleão não conseguia transpor. Esse país era a Inglaterra. E quando Napoleão olhou para a Inglaterra e sentiu aquele velho recalque, ele disse o seguinte, eu não posso conquistar eles pelos mares, porque a Inglaterra era muito forte, conhecida como a rainha dos mares. Então o que é que eu vou fazer? Vou enfraquecer esse país. Eles vivem de quê? Eles vivem de um negócio. Então vamos trancar o negócio deles. Eu vou fazer um acordo com todos os outros países que tem aqui, que já estão sob o meu domínio, e aqueles países que ainda não estão vão entrar também nesse acordo, para dizer o seguinte, ninguém compra da Inglaterra. Acabou esse negócio. Não vão comprar da Inglaterra, acabou a parceria com eles. E quando todo mundo viu aquela lei, olhou para Napoleão e disse, tá bom. Já que você manda, senhor, vai ser desse jeito. Menos um país. Esse país era Portugal. Portugal dependia das relações econômicas com a Inglaterra. Então eles tiveram que arrumar algumas medidas para contornar. Mas aí existia uma treta à vista. E agora? Eu deixo de negociar com a Inglaterra, meu principal parceiro econômico, ou um dos principais, ou eu arrumo uma briga com Napoleão. Um dos dois tinha que acontecer. Sabe o que foi que eles escolheram? Nenhum dos dois. Eles escolheram uma estratégia diferente. Continuar recebendo o apoio da Inglaterra, trocando mercadorias com eles, mas de uma forma diferenciada. Quando Napoleão bateu as portas do território português, quando ele chegou perto desse território, sabe o que foi que a família real combinou? Há um ano antes de Napoleão chegar lá para querer invadir o negócio, eles combinaram o seguinte, se Napoleão apontar por aqui, galera, todo mundo arruma as malas e nós vamos embora lá para a colônia. Nós vamos embora lá para o Brasil, transpor os mares e ir para um outro continente, porque lá a gente vai estar seguro, vai continuar negociando com a Inglaterra e ao mesmo tempo não vai ser invadido pela França, pelo Napoleão. Que ideia, né? Tiveram essa ideia aí, não fugiram por covardia, como muitas pessoas dizem, na verdade foi um plano bem montado, também teve um pouquinho de medinho que eles estavam, mas a maioria das coisas foram por esse sentido, de se livrar de uma forma ou de outra desse poderio de Napoleão. E deixando lá o país, Napoleão também não tinha interesse em um país onde não existia uma supremacia,
E o que é que acontece? Quando eles vêm para cá, eles têm uma forma de se articular, nem sofrer com Napoleão e ao mesmo tempo manter as relações comerciais. Mas, professor, Portugal, França, Inglaterra, você está falando só dos outros países. E aqui no Brasil, como é que fica o negócio? Agora é o ponto. O desembarque português aqui no Brasil vai trazer muitas consequências positivas para a nossa nação, aqui para a nossa colônia. Nós vamos ter alguns efeitos, como por exemplo, quando Portugal chega até aqui, eles vão ter que abrir o comércio brasileiro, abrir o comércio aqui na colônia. Então eles vão dizer, ó, abram-se os portos às nações amigas. Quem for parceirinho da gente, vocês brasileiros aqui podem negociar. Isso, ó, positivo demais, porque a economia vai crescer. Depois de alguns anos vão acontecer até processos como o processo de independência, em 1822. Então, olha, várias coisas vão acontecer com essa chegada da família portuguesa aqui. Algumas coisas vão alavancar os processos brasileiros e outras vão servir de retroação, não vão ser tão positivas para o Brasil nesse contexto. Mas nós estamos analisando a perspectiva da arte, da cultura trazida por eles. E essa sim vai ter muitas características trazidas até aqui. Não tem como, olha para mim, não tem como uma pessoa chegar num lugar e ela não modificar esse lugar através do seu comportamento. Concorda comigo? Se você chega numa sala e essa sala está lá com 5 pessoas, quando você chega, já viram 6, isso já é uma mudança. Mas além disso, você vai começar a conversar com aquelas pessoas e a sua conversa, o seu diálogo, a sua forma de ser, mesmo que você não fale nada, vai modificar de alguma forma aquele ambiente. Quando Portugal chega até aqui, aquela corte portuguesa, quase 20 mil pessoas chegaram até aqui, junto daquela navegação de Dom João, vão acontecer coisas importantíssimas na arte, porque essas pessoas vão trazer a sua cultura de lá. E quais são esses principais traços? São traços muito importantes, culturais e artísticos. Veja alguns deles agora. Em primeiro lugar, um legado importantíssimo que os portugueses vão deixar desde o início do seu processo até os finais dos tempos de colonização e até os dias atuais, é justamente a nossa linguagem. Falamos a língua o quê, meu filho? Língua portuguesa, justamente dessa origem de Portugal. E essa língua é o que vai mais influenciar aqui no Brasil. Praticamente toda a população está à disposição e fala essa língua, com exceção de alguns povos nativos que continuam falando suas línguas tradicionais. Mas é a língua predominante aqui no Brasil, a nossa língua oficial. Isso tudo é tradição trazida pelos portugueses. Mas além da nossa língua, temos outros muitos hábitos, como por exemplo, hábitos culinários. Algumas receitas trazidas de Portugal vão ser modificadas aqui no Brasil, implementadas na nossa alimentação, tá certo? Vamos ter também alguns destaques quanto à questão da própria religião. A religião até hoje predominante do Brasil ainda é o catolicismo. O catolicismo que foi trazido por Portugal, uma nação que era adepta dessa religião e que por muito tempo foi a religião predominante, praticamente 100% da população era adepta dessa religião. Hoje em dia nós temos várias religiões, mas mesmo assim ainda é a mais destacada. Além disso, muitos movimentos artísticos que acontecem lá na Europa, os portugueses vão ver e vão trazer para o Brasil. Claro que aqui vão haver muitas modificações, mas vários movimentos como o maneirismo, o barroco, o rococó vão acontecendo aqui no Brasil. E esses movimentos artísticos trazidos de lá da Europa vão ter as suas modificações, mas mesmo assim vão ser construções, esculturas e coisas feitas de um modo muito peculiar, muito característico e muito bonito de se ver também. Todos esses traços lá dos portugueses, coisas trazidas de lá da Europa que vão ser modificadas aqui dentro do Brasil. Então os traços que eles vão deixar na nossa arte vão desde elementos simples, como por exemplo a pintura, até grandes monumentos como as igrejas católicas construídas lá antigamente, que até hoje são marcos, locais turísticos, até hoje várias pessoas visitam com suas características peculiares. Esse é o nosso objeto de estudo nessa unidade. Vamos começar a perceber algumas influências dos portugueses na nossa constituição artística. Vamos entender as suas características. Hoje é só uma aula introdutória, só para que você conheça como essa influência portuguesa chega até nós. Mas a partir das próximas aulas vamos adentrar nesses elementos específicos e perceber as características dos portugueses aqui no nosso sangue, aqui nas nossas tradições, nos nossos comportamentos e na forma como nós vivenciamos as nossas experiências sociais.
Ei, preste atenção! Eu deixei lá no Class uma apostila para você. Essa apostila, ela tem em média umas 6 páginas. É a apostila que a gente vai trabalhar durante toda a nossa unidade, tá bom? Então você precisa ter essa apostila para você. Vou te dar uma dica. Se você tiver como imprimir, imprime essa apostila. Vai ser bom para você. Você vai precisar, lá nós temos algumas atividades, inclusive a atividade que eu vou te mandar hoje. Dá para fazer no caderno, professor? Dá. Só não vai ser tão completo quanto se você tiver a sua apostila aí na sua mão. Mas se não tiver jeito, sossega, fica tranquilo, você vai acompanhando a apostila virtualmente e respondendo as nossas atividades no caderno, tá bom? Mas tenta imprimir essa apostila que vai ser muito importante para você. Então vamos para a nossa atividade de hoje. Como você conheceu influência, cultura dos portugueses, agora você vai fazer um desenho aí na apostila para quem conseguir imprimir, ou no caderno para quem não conseguir imprimir essa apostila, tá bom? E esse desenho tem que ressaltar justamente a maior herança que os portugueses deixaram para a nossa cultura. E qual é essa herança? Aí você tem que fazer a leitura do textinho que está lá na apostila, que é praticamente isso que a gente discutiu aqui nessa aula, tá bom? A maior herança que os portugueses deixaram para nós, Brasil, é... eu não vou dar a resposta não, viu? Vai pesquisar, vai olhar lá na nossa apostila, fazer a leitura e aí faz um desenho bem bonito dessa herança fantástica que os portugueses deixaram para nós, brasileiros. Beleza, gente? Valeu! Essa foi a nossa aula de hoje e até o próximo vídeo. Tamo junto, meu povo! Zé Maria Nicolau